Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora sobre as pautas do governo Tarcísio de Freitas. Eu converso com o Gilmacir Santos, que é deputado estadual do Republicanos e líder do governo na Alesp. Deputado, boa noite. Obrigada pela presença. Boa noite, Denise. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Gazeta. Prazer, uma alegria, uma honra, né, poder participar aqui com vocês no dia de hoje. Bom, o senhor já está no 5º mandato, é vice-presidente da Alesp, preside a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento e líder do governo. Agora faz toda a articulação aí com as bancadas. O governo Tarcísio tem tido vitórias importantes em temas polêmicos. Nós vimos toda a briga, por exemplo, em relação à privatização da Sabesp, agora mais recentemente a alocação de verbas da educação misturada com a saúde. É negociação que leva a isso, porque ele também fez uma grande liberação de emendas. A gente está vendo o drama do governo federal. Ele contemplou aí 67 deputados. Tem relação com isso? Não, porque os projetos que têm vindo do governador Tarcísio, embora sejam polêmicos, mas são projetos bons, são projetos realmente que fazem a diferença para o Estado, para a população. E a base entendeu isso. É claro que as emendas... Isso foi algo que aconteceu desde o início do ano, eu nem era líder do governo ainda, essa negociação com o governo e a base, esse montante aí foi acertado desde o começo do ano e ele foi, vamos dizer assim, liberando no decorrer do ano, chegou agora o final do ano, novembro, dezembro, teria que ser quitada essa dívida, vamos dizer assim. Mas as pautas, elas foram aprovadas, os projetos, não somente por causa das emendas, mas acho também pela qualidade dos projetos apresentados. Agora, em relação a essa redução de verba para a educação? Na verdade, se a gente pegar agora o orçamento que nós estamos discutindo, deve ser aprovado essa semana, nós vamos ver que a peloa do orçamento para a educação em 2024 era 31 bilhões. E agora, para 25, será de 33. Então, não houve redução de recurso da educação para a saúde. Pelo contrário, o dinheiro continua lá e houve um aumento ainda significativo para a educação. Então, não vai faltar dinheiro para a educação. Essa conversa que estão tirando 10 bilhões, que vai faltar, isso tudo faz parte do jogo da obstrução, do jogo da oposição, mas volto a repetir, o orçamento que nós vamos aprovar amanhã tem quase 2 bilhões de acréscimo no orçamento. Agora, algum problema em relação à aprovação do orçamento? O senhor acha que aprova sem problema essa semana? Olha, o orçamento é sempre um momento de tenso, vamos dizer assim, né? Tem muitas discussões. É o principal projeto que é aprovado anualmente, é o orçamento. Nós tivemos aí, como você disse, uns projetos polêmicos, mas o principal projeto do Estado de São Paulo, ou numa Câmara Municipal, do governo federal, é o orçamento anual. Então, tem sempre as demandas, tem sempre os interesses de bancada, interesses pessoais, não interesse pessoal, mas interesse de ser atendido o seu grupo, a sua cidade, atender umas demandas que é chegada até o deputado, para as bancadas. É sempre um momento tenso, mas tem margem, dá para a gente negociar, acertar e no final acaba tudo dando certo. Agora, em relação à definição, alocação de recursos, o governo está colocando algumas prioridades que têm relação com uma piora de avaliação. Nós temos uma situação agora mais complicada na segurança. Uma pesquisa divulgada na semana passada mostrou que é o que houve piora da avaliação, tem toda a situação com a Secretaria da Segurança, os deputados de oposição querendo inclusive impeachment do secretário Derrite, por toda a violência policial, letalidade, até piora de alguns números. E se imaginava que fosse um ponto forte do governo Tarcísio, né? Até que ponto a Alesp pode interferir nisso? Eu acho que de maneira legal, a Alesp não tem como interferir. Isso é uma situação, uma demanda exclusivamente do Executivo. A Alesp, a não ser que venha algum projeto novo para a gente vai poder interferir. Caso contrário, não. Não se consegue um impeachment, por exemplo, do secretário? Não, para se conseguir um impeachment, você tem que ter jurídico e político, né? O impeachment, como que ele é construído? Primeiro é algo jurídico, baseado, fundamentado juridicamente e politicamente. Então, eu acho que nesse momento, falar de impeachment, acho que é fora de questão. E aí houve piora também a avaliação em outros segmentos, inclusive na própria educação, que nós já falamos dessa questão do orçamento, mas o governo Tarcísio insistiu muito, por exemplo, nas escolas militares. Isso chegou à justiça, inclusive, e se vê uma dificuldade de melhora da qualidade do ensino geral no Estado. Por que não melhorar o ensino
se cuidar melhor dessa área, em vez de se tentar investir com as escolas militares, porque aí se envolve a questão ideológica, se falava de professores que teriam formação militar também. Isso não tem um peso doutrinário muito forte nas discussões? Vamos aqui entender, essa história que vai ter professores com formação militar é uma falácia, isso não existe, o projeto não é isso. Os militares seriam apenas, vamos dizer, fazer parte da segurança do entorno da escola e dentro da escola. Mas isso em qualquer escola. Então, mas seria uma maneira mais efetiva. Mas não que os professores seriam militares. O militar, de maneira alguma, vai dar aula. A aula continuaria sendo pelos professores, o diretor da escola, tudo da Secretaria de Educação. Então, essa história que seria dessa forma é conversa fiada, vamos dizer assim. E que nós temos, por exemplo, na Bahia, que é governado pelo PT, lá nós temos escola cívico-militar. Então, aqui o que aconteceu foi apenas, eu entendo que foi apenas oposição por oposição. A escola cívico-militar é um projeto bom, interessante, muitas pessoas interessadas, até a própria classe dos professores, a maioria não estão se opondo a isso. Foi uma oposição de grupos, por exemplo, alguns partidos aqui na Assembleia que fizeram isso. Mas é um projeto bom, é um projeto interessante, que eu acredito que o governo vai voltar com isso à tona e as pessoas, quando isso for implantado, vão entender que é muito bom para o Estado de São Paulo. Agora, tem a questão também do estímulo do ensino do agro e não da incorporação do ensino de questões ambientais, que é uma outra polêmica na educação. Eu queria esclarecimentos em relação a isso. Há um projeto até para estimular a formação dos jovens voltados para o agro aqui do Estado de São Paulo, que tem força. Mas, geralmente, quando o estudante tem interesse, ele busca essa formação específica, não é? Sim, eu concordo com você. Acho que tem coisas que você vai se acertando no caminho, né? Você começa de uma forma e você vai se ajustando no meio do caminho. Então, esse talvez seja um ajuste que tem que ser feito. Eu acho que também isso não prospera, não. E vamos falar da questão política, né? O governador disse neste último final de semana que ele não quer ser candidato à presidência, embora ele tenha uma força política. Ele demonstrou isso nas eleições, apoiando a reeleição do prefeito Ricardo Nunes, não é? Ele bancou esse apoio com toda a força, mesmo com críticas que dividiram até o bolsonarismo, a direita, e demonstrou força política e sempre é citado, mas ele falou que vai tentar a reeleição. Ele vai ter que apresentar resultados, inclusive a recuperação desses números que nós falávamos. O senhor acha que a tendência é essa mesmo? Eu, como militante do partido, né, fazendo parte da Executiva Nacional, eu sempre defendi isso, né? Se algum dia for isso de maneira particular, se algum dia for chamado para algum debate, alguma opinião, eu vou defender que ele tente a reeleição. Eu acho que é um governador, o mandato dele, o governo dele está bem avaliado. Eu acho que ele sair agora nos primeiros 2, 3 anos de mandato, as pessoas acreditaram muito nele, né? Uma pessoa novata no Estado de São Paulo, ser eleito da maneira que ele foi. Eu acho que seria até, de certa forma, injusto com a população ele se afastar agora. Vamos reviver o Dória novamente? Não daria certo. Né? E com muitos projetos de andamento que serão entregues até 2030, não é? Muitos projetos que foram aprovados agora, muitas PPPs, outras coisas, leilões, que tudo vão começar a acontecer no segundo mandato. Então ele pavimentou a estrada aí para fazer coisas grandes no segundo mandato. Então eu acredito que ele está no caminho certo, eu acredito que ele voltar a ser candidato à reeleição, acho que é o correto nesse momento, a minha opinião. Para ter sequência no trabalho, é uma resposta Perfeito. Até para o eleitorado, né? Perfeito, não é uma resposta. Para o eleitorado, que estou esperando, acho que o eleitorado ficaria decepcionado com o Tarcísio, né? Aquele eleitorado, principalmente o eleitorado de São Paulo. Tá, você vai falar, mas o Brasil afora pede ele. Tá, mas ele é governador do Estado de São Paulo. São Paulo, que deu voto de confiança. Deu voto de confiança para ele com uma votação expressiva. É isso, eu agradeço muito a presença de Gilmaci Santos. Gilmaci ou Gilmaci? Gilmaci. Gilmaci Santos, deputado estadual do Republicanos e agora líder do governo na Alesp. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigado, Denise, boa noite a todos. Com vocês.